quer se destacar no mercado dos imóveis, mas ainda não sabe como começar? Nesse vídeo eu vou te passar as principais dicas para que você entenda como que você pode começar no mercado imobiliário, principais equipamentos, como gerar conteúdo de qualidade. Então fica comigo que eu tenho certeza que vai te agregar. No mercado imobiliário, o visual é tudo. Então, seja você corretor de imóveis ou videomaker que quer começar na área agora, você precisa entender como que funciona esse mercado. Quem que é o público, como que são os clientes, como que eles são atraídos pelas fotos, pelos vídeos. Então, é nesse material que você precisa se especializar e entender como funciona para você criar um bom conteúdo e atrair mais clientes e fechar mais negócios. Então, antes de tudo, você tem que entender um pouco como que funciona esse nicho do mercado imobiliário. Vou te dar um exemplo. No mercado imobiliário, a gente tem subnichos. Então, você pode escolher qual desses subnichos você pode trabalhar. Exemplo, a gente tem aqui o baixo padrão, que seriam Minha Casa Minha Vida, as casas de 100 mil, 200 mil, apartamentos, aqueles de escada. Então, todos esses se encaixam no Minha Casa Minha Vida, que seria o baixo padrão. Médio padrão seriam casas de rua, de bairro da sua cidade, em torno de 500 mil. Aí a gente vai para o alto padrão, que seriam casas em condomínios, apartamentos no ticket em torno de 1 milhão. Alto luxo, que também são casas e apartamentos acima de 5 milhões, por exemplo. E também a gente tem lançamentos, quando as construtoras fazem o lançamento, então você consegue trabalhar com várias unidades para vender antes que a construção seja concluída. Então, entendendo, tendo uma noção desses subnichos, você consegue entender que são públicos diferentes em cada um deles. E por que eu estou te falando isso? Porque são produtos completamente diferentes. Então, o Minha Casa Minha Vida é completamente diferente de um imóvel em condomínio, por exemplo. E para você iniciar no mercado, você precisa entender quais são os subnichos, para você entender qual subnicho você quer se especializar, porque são públicos diferentes, são valores diferentes e também são pessoas diferentes que trabalham com eles. Por exemplo, uma imobiliária. A imobiliária, geralmente, ela trabalha com todos esses produtos. Então, nesse caso, você tem que saber um pouco de cada para você conseguir gerar um material de boa qualidade para cada um deles. Porém, existe também outro cenário, onde a gente tem os corretores autônomos. Esses corretores, geralmente, eles também escolhem um subnicho. Então, ao invés deles trabalharem com todos os produtos, como uma imobiliária, que tem vários corretores, os corretores autônomos, eles escolhem focar em um tipo de subnicho. Por exemplo, o meu marido, que é corretor de imóveis, ele focou no subnicho do alto padrão. Então, ele trabalha apenas com alto padrão, essa é a especialidade dele, em casas de condomínio e também apartamentos, nesse valor acima de 1 milhão. Então, com isso, eu entendo qual que é o meu público, o que o meu público gosta, as músicas que ele gosta de ouvir. Tudo isso vai interferir no resultado final da minha produção. Então, essa é a primeira dica. Você já tem o seu subnicho dentro do mercado imobiliário? Ou você trabalha com todos os subnichos? Você já tem uma imobiliária ou um corretor de imóveis para você prestar esse serviço? Ou não? Ou você ainda está em fase de prospecção de clientes, de entender como que você entra nesse mercado? Se esse é o seu caso, então eu vou deixar um vídeo aqui recomendado de como prospectar clientes no ramo imobiliário. Então, primeiro assiste esse vídeo aqui comigo, depois você vai para o próximo. Outro ponto importante também, que é legal de você entender, é que quando a gente faz o material de um imóvel, a gente tem diferentes formatos para diferentes plataformas. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer fotos, a gente pode fazer foto tanto em pé, na vertical, para o Instagram, que é quando a gente abre a foto no feed e ele quase completa a tela inteira do celular. Esse é o formato ideal pro celular. E também a gente pode fazer fotos na horizontal. Essas fotos na horizontal, que é o formato deitado, a gente também consegue usar nos sites, então nos portais imobiliários, ou até mesmo no site da sua imobiliária, do seu corretor. Então isso é muito importante da gente entender. Se a gente posta uma foto deitada no Instagram, a foto ela fica bem pequenininha e não chama tanta atenção. Então o objetivo de postar no Instagram a foto em pé é porque ela vai quase completar a tela do celular e vai impactar mais, vai chamar mais atenção. No caso dos vídeos, também a gente precisa entender o formato do material do vídeo para entender qual plataforma vai se encaixar.
Por exemplo, Instagram é o formato vertical, então formato em pé, onde pega toda a tela do celular. Para o YouTube, por exemplo, se o seu corretor ou a sua imobiliária tem canal no YouTube, aí você vai precisar fazer os vídeos na horizontal, vídeo deitado. E esses vídeos para o Instagram a gente tem 3 opções. Ou a gente faz um vídeo corrido, onde a gente faz um tour rápido no imóvel e depois acelera na edição. Outra opção é você fazer takes no imóvel, então cada cômodo você vai fazer um take diferente. Isso eu já mostrei aqui no canal como que eu faço os movimentos, como que eu uso os templates imobiliários. Então tá tudo aqui na descrição para você assistir. E dessa forma, na pós-edição, você pega a música, sincroniza esses takes nessa música para fazer um vídeo aí bem legal, bem dinâmico. E por último, você também consegue fazer uma apresentação, um vídeo que mostra um tour. Então, nesse caso, o corretor de imóveis ele vai apresentar o imóvel e você vai trabalhar a edição em cima da apresentação dele. Então veja bem como que a gente tem várias opções e várias possibilidades dentro do Instagram. Então com isso você consegue ver a dimensão que é o nosso trabalho, como o nosso trabalho é muito importante no ramo imobiliário, porque é através desses materiais que a gente faz concretizar vendas. Então esses materiais atraem clientes, fazem fechar negócios e é muito importante que você tenha consciência disso. E agora falando dos equipamentos. Os equipamentos eles são essenciais para nós, então é através deles que a gente faz esses vídeos, essas fotos maravilhosas. Então entenda que para começar você precisa sim de um celular, um bom celular. Pode ser qualquer marca, pode ser Android ou iOS. O importante é que a configuração desse equipamento seu, desse seu celular, ele consiga filmar em 4K em 60 fps. Então, quando for comprar um celular, já verifica se ele faz vídeos nessa configuração, ok? 4K 60 fps. Outro ponto importante é que se você vai gravar em 4K, você precisa de um bom espaço de armazenamento. Então, o seu celular ele também precisa ter bastante memória. Precisa de no mínimo 128 GB para você poder fazer material. No caso, se eu fosse escolher hoje, eu escolheria no mínimo 256. Por que eu falo isso? Porque o meu marido ele tem um iPhone 15 Pro Max de 256 GB. O meu que eu estou usando hoje é o 14 Pro Max de 128. Então eu sinto hoje a necessidade de mais armazenamento, porque sempre que eu vou gravar eu preciso estar excluindo vídeos antigos, senão eu não consigo continuar minhas gravações. Então se você for escolher um novo celular para comprar, escolha aí com um bom armazenamento, como eu te falei agora. E se eu fosse te recomendar um celular, eu te recomendaria hoje um iPhone. Por quê? O iPhone eu falo em questão da qualidade nas redes sociais. A gente já ouviu falar que a Apple ela tem um contrato com o Instagram de que quando a gente sobe uma foto, a resolução dessa foto, desse vídeo, ela vai com uma imagem muito boa. Já Android, se você sobe uma foto, um vídeo pelo Android para o Instagram, a gente vê que a qualidade ela perde. Então esse é o principal motivo que eu escolheria o iPhone. Isso não significa que os outros modelos, os Androids, sejam ruins, só que não serve no caso para nossa utilidade, porque a gente trabalha 100% com a rede social. Depois da câmera, a gente tem o equipamento que é o Gimbal, que eu recomendo muito que você invista nesse equipamento. Ele vai te trazer muito mais estabilidade para a sua imagem, para o seu vídeo. Então, se você olhar aqueles vídeos bem fluidos, que não tremem, bem assim gostosos de assistir, com certeza tem um gimbal por trás. Só que hoje em dia a gente pode contar com a tecnologia do iPhone 15, por exemplo. A câmera do iPhone 15 ela é muito estável. Então você talvez nem precisa usar o gimbal, porque você anda, nem percebe tanto o tremor do movimento. Então se você tiver só o iPhone 15 e fizer um movimento bem suave, é bem legal também, dá muito para aproveitar esse material. Porém o gimbal, o que é o diferente do gimbal? Além dessa estabilidade a mais que a gente traz para nossas câmeras, para o nosso vídeo, ele também agiliza o nosso trabalho. Sabe por quê? Quando a gente vai tirar uma foto, fazer um vídeo, a gente tem que, com a mão, olhar para ver se não está torto o ângulo, se a foto não está torta. E o gimbal, ele faz tudo isso apenas uma vez. A hora que você calibra esse gimbal, ele já vai ajustar o seu celular
nas proporções do vertical e do horizontal. E aí é só você pegar esse gimbal com o seu celular e começar a fazer material. Não precisa mais ajustar, não precisa ficar conferindo para ver se está reto, se está torto. O gimbal já faz tudo isso sozinho. E aí a gente só vai lá, tira uma foto, vira, tira outra foto, faz um take, vira, faz outro take. Então é muito simples, agiliza muito o trabalho e para você que trabalha com isso, que vai trabalhar com o mercado imobiliário, é uma ferramenta, é um equipamento essencial. O terceiro equipamento, não menos importante que o gimbal, sabe o que é? O lapela. Sim, um áudio bom é muito importante nos vídeos, principalmente se você faz vídeos com narração, vídeos de apresentação do imóvel, onde o corretor fala. Então é essencial você ter um bom equipamento aí de áudio para você fazer materiais excelentes. Não vou mentir que dá para você usar o seu celular sim e ter um bom resultado sem lapela. Porém, quando você vai gravar com o celular, sem nenhum lapelinha para usar, você precisa gravar em ambiente interno, onde não tem nenhum ruído, onde não tem barulho, um ambiente fechado para que o áudio mesmo consiga captar com a melhor qualidade possível. Mas, se você quer trazer profissionalismo e agregar valor para o seu trabalho, sim, você precisa do lapela. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição o link de todos os meus equipamentos, inclusive do meu lapela, beleza? Então, olha lá o link do equipamento, também tem a aula onde eu mostro o review e o passo a passo do lapela, do gimbal, tudo para você configurar. O quarto equipamento que você também pode investir, sabe qual que é? Eu vou te dar uma dica. Ele não é essencial, porém ele agrega um super valor no nosso trabalho. Sim, é o drone. Com o drone a gente consegue trazer perspectivas novas, visões diferentes do nosso imóvel. Então, se é um imóvel de alto padrão, é muito legal a gente mostrar de fora como que é esse imóvel, mostrar ali a região da piscina. Se é um lançamento, se é um prédio, é muito legal a gente mostrar também a estrutura desse prédio. Então o drone ele é diferente, ele agrega um valor, mas lembrando, ele não é tão necessário assim. Mas saiba que ele vai trazer um diferencial para o seu material. Inclusive, as imobiliárias, corretores, eles gostam muito de fazer material com drone. Então vale a pena o investimento. A terceira dica que você tem que entender é que o equipamento ele não vai definir a qualidade do seu vídeo. Pois é, parece injusto, né? Mas a qualidade ela vai ser definida na sua pós-produção. Claro, o equipamento ele faz a parte dele, né? Se você faz ali um vídeo com a qualidade 4K, 60 fps, tem uma boa estabilização do seu vídeo com o gimbal, tem um áudio excelente a partir do seu lapela, então tudo isso vai agregar no seu pós-produção e é onde você vai trazer a qualidade para o seu material. E por que eu falo isso? Porque já vi um vídeo editado, o vídeo muda completamente. A música, a trilha sonora que você traz para esse vídeo, ele vai trazer a energia para o vídeo. Os cortes, as transições que você faz vai trazer vida para o seu vídeo. O tratamento de cor vai deixar o seu vídeo mais atrativo, vai tirar aquela sombra, aquelas imagens escuras. Então tudo isso vai vir a partir do resultado final depois da edição. Então são habilidades que você precisa aprender no básico a trabalhar sem equipamento. Por exemplo, iluminação, né? A iluminação é muito importante. Então quando você vai trabalhar o vídeo, vai gravar vídeo, vai fazer foto, você precisa ter uma boa iluminação. Não precisa de equipamento, tá? É só você ir durante o dia no imóvel, abrir todas as janelas, acender todas as luzes, todos os LEDs, que assim você vai ter uma boa iluminação para poder fotografar, para poder filmar e ter nitidez ali no seu vídeo. E com certeza com uma boa iluminação não tem como seu vídeo ficar ruim, não tem como sua foto ficar ruim, porque depois você vai tratar essas fotos na pós-edição. Você vai adicionar as cores, os contrastes, a nitidez, tudo vai ser realçado. Outro ponto que você também precisa dominar, além da iluminação, é o enquadramento, o ângulo que você pega para fazer a foto, para fazer o vídeo. Então isso também é essencial, não tem equipamento que compre isso. Você precisa aprender a tirar fotos nos ângulos certos, na posição correta, para valorizar cada ambiente. Mas como eu te falei, o gimbal ele pode sim te ajudar. Então você não vai precisar ficar mexendo para ver se está torto ou não. O gimbal você só segura ali o gimbal e aperta o botão para tirar foto. Então é muito fácil, muito simples, porém você precisa ter noção sim
do enquadramento. Então o simples e bem feito é essencial em qualquer área da nossa vida. Primeiro vem o arroz, feijão, que é a base, depois vem o bife. E agora que você já tem o arroz, feijão, que são as fotos e os vídeos bem alinhados, enquadrados, com a iluminação correta, então agora vem o bife. O bife é quando a gente vai para pós-produção, então é aqui que a gente vai editar nossas fotos, vai melhorar o que já tá bom. Então agora vai ficar excelente. Na edição a gente usa o aplicativo de foto para tratar as fotos, tirar as sombras, deixar o branco mais branco, o azul mais azul. Enfim, a gente vai realçar as características, os contrastes, as texturas dos imóveis através dessa edição. E o vídeo, mesma coisa, a gente também tem que fazer esse tratamento para realçar as características do imóvel, deixar a imagem mais bonita. E a marca d'água? A marca d'água é muito importante nesse ramo porque muitas pessoas podem ver um vídeo sem marca d'água e pode usar o seu vídeo como material de divulgação dela. Então é importante que você coloque a marca d'água bem no centro do vídeo ou da foto para preservar os direitos tanto do corretor, tanto da imobiliária ou mesmo do videomaker. E tudo isso você consegue fazer tanto pelo celular através de aplicativos específicos quanto no computador. No meu caso, eu prefiro fazer pelo computador porque me traz mais eficiência, consigo ter mais precisão, consigo editar fotos em massa. Então eu consigo fazer 50 fotos de uma vez com o mesmo tratamento, com a mesma logo, para agilizar o meu trabalho. E lembrando, se você não tem tempo para editar vídeo, editar foto, criar vídeo e tudo mais, eu criei aqui umas ferramentas específicas para o mercado imobiliário, que é o meu pack imobiliário. Nele você encontra templates de vídeo pronto. Então você pega os takes do seu vídeo, coloca nesse template, já tem um vídeo pronto com música para você postar. Tem os presets imobiliários, que são os filtros para fotos. Então, através desses filtros prontos, com um clique, você consegue editar todas as suas fotos. Tem também os LUTs imobiliários, que são filtros para vídeo. Então, o preset é filtro de foto, LUT é filtro de vídeo para realçar as cores dos imóveis e os templates é para você criar aí um vídeo pronto. Então, todas essas informações tá aqui na descrição do vídeo. Eu espero que esse vídeo encoraje você a começar no ramo imobiliário. Lembrando, qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo, deixa aqui nos comentários. Vai ser um prazer criar vídeo para ajudar você. E para você continuar assistindo aqui os vídeos, aprendendo mais aqui comigo, vou deixar aqui 2 vídeos recomendados que eu tenho certeza que vai agregar para você. Muito obrigada por assistir e até o nosso próximo vídeo.